Efésios 6, 14 a 20 diz assim: Portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade e vestindo a couraça da justiça. Tenham os pés com a preparação do evangelho da paz, segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica, e para isso, vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. E orem também por mim, para que no abrir da minha boca me seja dada a palavra, para com a ousadia tornar conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja usado para falar como me cumpre fazer. Vamos orar. Ó Deus, nós exaltamos ao Senhor como nosso Deus e Salvador. Ó Deus, que nós, quando estamos na Tua presença, não ousamos levantar os nossos olhos, por sabermos que o Senhor é Deus Santo, maravilhoso, cheio de glória, e nós pequenos. Mas exaltamos ao Senhor, e ao mesmo tempo agradecemos porque o Senhor nos recebe na Tua presença, porque o Senhor vem até nós, porque o Senhor cuida de nós, nos protege, e até mesmo quando nos momentos das dificuldades ficamos feridos, o Senhor nos cura, o Senhor nos trata com a Tua boa mão. E pedimos que mais uma vez o Senhor esteja dando-nos entendimento da Tua palavra. Ó Deus, pastoreia o nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Pois bem, queridos, nós estamos trabalhando, esse é o terceiro estudo que fazemos no capítulo 6 de Efésios, que fala a respeito da armadura. E antes de Paulo falar a respeito da armadura que Deus nos dá, que nós podemos chamar de armadura de Deus, para nós podemos chamá-la de armadura espiritual, porque elas são elementos de uma armadura espiritual. E antes de mais nada, a preocupação do autor Paulo foi, a partir do verso 10, dizer que nós precisamos ficar fortes, sermos fortalecidos. E ele diz que esse fortalecimento, ele se dá no Senhor. E ele diz, e na força do seu poder. Ou seja, nós não somos simplesmente conduzidos à fé e à salvação em Cristo, esse ato gracioso de Deus que nos leva à sua presença, que muda o nosso coração e que gera em nós uma fé verdadeira, mas Ele nos fortalece para essa vida nova. E essa vida nova é uma identidade cristã. A partir de agora eu sou um pecador regenerado. Agora eu sou um cristão introduzido pelo Espírito Santo num processo de santificação. A partir de agora, eu sou reconhecido por Deus por causa do sangue de Cristo que me limpou. E eu sou reconhecido assim diante do Pai, eu sou reconhecido assim no mundo onde eu vivo. Contudo, ter essa identidade cristã é uma coisa muito importante. Mas uma coisa é você saber que você tem uma identidade cristã. Você dizer, eu sou do Senhor Jesus. Ele é meu Salvador. Eu criei pela bondade que Ele abriu minha mente, eu criei nele. É uma identidade cristã. Saber que temos é muito importante. Entender quem você é na pessoa e no sangue de Cristo. Mas acontece que onde nós vivemos como cristãos, existe uma batalha. E não momentos de batalha, não elementos ou circunstâncias de batalha ou de relação belicosa com muitas coisas.
Mas o verdadeiro desafio que nós encontramos nesse texto é que nós devemos ser aqueles que são cristãos, que têm uma expectativa diante de Deus e vivem de maneira vigilante, observando tudo. Um cristão que nas minúcias viva a sua comunhão com Deus, onde quer que ele esteja. O problema para a maioria dos cristãos é não entender a identidade cristã na medida em que eles não vivem de forma consistente ou adequada para essa identidade. Uma nova identidade que não vai ser tirada, ela vai ser aperfeiçoada. E o modelo do aperfeiçoamento é Cristo. No último estudo que nós fizemos, o apóstolo Paulo exortou-nos a estai, pois, firmes. Ele usa essa expressão, estejam firmes, verso de número 11, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Essa firmeza, ela não é baseada na nossa força, mas no Senhor e na força do Senhor. A batalha é espiritual e é impossível você vencer as batalhas com as suas próprias capacidades, a não ser que sejam dadas pelo Senhor. Nós precisamos de algo que venha de Deus, como graça, que nos proteja contra as astutas ciladas do diabo. E elas são astutas. Apesar de existir uma grande batalha que ocorre no mundo onde vivemos, causada muitas vezes pelo mundo de uma maneira geral, caído, que nos chama para vivermos pecado. Nós lutamos contra a nossa carne, diz o apóstolo Paulo em Efésios, em Gálatas 5, e existe uma luta entre a nossa natureza caída, que ainda está sendo santificada, e o Espírito. E esse Espírito é o Espírito Santo de Deus. Mas a principal batalha que nós temos nesse texto aqui é contra as ciladas do diabo. Esse texto está falando especificamente sobre isso. Aquele que é inteligente, aquele que é astuto, aquele que tem poder, aquele que age de maneira convincente, como fez com Eva, e tantos outros servos de Deus que tiveram as suas expectativas mudadas por causa da obediência ao seu pecado natural, e não ao Espírito Santo de Deus que estava ali dizendo não. Quando o cristão ele hesita, hesitar dá oportunidade naquele momento, é um espaço de ausência de atitude, um espaço de ausência de identidade clara. O cristão que não tem uma posição firme em Cristo, ele é uma presa extremamente fácil para o diabo. Lá no Antigo Testamento, Deus é descrito como um guerreiro que luta para defender o seu povo. Isaías capítulo 59, verso 17, diz assim: a justiça como couraça, falando a respeito de Deus, pondo na cabeça o capacete da salvação. É Deus assim tendo a sua couraça, Ele tem tudo aquilo que é próprio dEle, que vence as mazelas do diabo. E exatamente essa armadura e esses elementos, essas armas que são de Deus, Ele compartilha conosco. Ele nos dá. Como Isaías diz, Ele usa e Ele nos dá. A armadura espiritual é uma provisão completa para enfrentar as forças do mal. Quando a gente fala disso, força do mal, do diabo, da guerra espiritual, ou da batalha espiritual, o coração da gente fica meio tranquilo, a gente não gosta nem de falar dele, não é verdade? Eu não sei quanto a você. Gera um incômodo, mas eu não preciso temer. Como diz o apóstolo Paulo, o mal não pode nos tocar. Nós estamos
vendo que o apóstolo Paulo trata isso aqui para dizer a nós com confiança de que precisamos ficar firmes, usando aquilo que nos dá firmeza. É Deus quem nos dá, é Ele quem nos fortalece. E agora Deus, Ele nos chama, Ele diz, revesti-vos. Há uma intencionalidade aqui. Vocês devem agir assim. Ele nos chama a nos revestir da armadura de Deus, confiando em sua soberania e graça, no seu poder acima de todas as coisas. Eu preciso me revestir dessa armadura para que eu possa ficar ou permanecer firme, inabalável. Então, é uma conclusão simples. Se eu não vivo uma vida cristã, tendo os elementos da armadura de Deus, eu estou prontinho como presa para aquele que é chamado em 1 Pedro capítulo 5 como o leão que anda ao redor, procurando o momento para devorar. Uau! Como aquele que está nos vendo numa situação onde eu não estou preparado para me defender, e é exatamente esse momento que ele vem. Eu até me lembro de ter dado uma clareza para vocês a respeito desse texto de Pedro, quando a ideia ali é de um animal quando ele está numa situação vulnerável. E a situação mais vulnerável do animal é quando ele se agacha para beber água. Ele muda a sua posição de atento, observando tudo, com as suas orelhas, com os seus olhos e tudo mais. E ali naquele momento ele se aproxima da água, e aquele movimento de beber água faz barulho, e ele perde a noção do que está ao seu redor. E é exatamente nesse lugar que os leões ficam para pegar as suas presas. É aquele momento de desatenção. Mas para nós estamos sendo chamados a usar algo para que sejamos vigilantes sempre, para que nós possamos usar a armadura de Deus. Mas é interessante que não é alguns elementos. Observem bem no verso 11, que é: vistam-se com toda a armadura de Deus. Não é uma parte, não é simplesmente a couraça, ou o capacete, ou a espada, ou os pés com as sandálias, que é o Evangelho. Não é uma ou outra, mas o texto diz que eu tenho que usar tudo aquilo que Deus me dá. Então, o que nós estaremos observando aqui, ou que estudaremos agora, é essa vida cristã, essa identidade cristã, usando a armadura que Deus nos fornece na batalha que enfrentamos todos os dias. Todos os dias. Quais são esses elementos? Primeira coisa que Paulo fala aí no verso 14, ele diz: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade. Lembre-se, Paulo está usando aqui uma imagem, uma metáfora de uma batalha, para descrever uma guerra espiritual que está ocorrendo entre o diabo e os cristãos. Nós somos mais frágeis do que o diabo, nós não temos certas capacidades como aquele anjo ainda tem, apesar de caído. E para vencê-lo nós precisamos das coisas de Deus, da armadura espiritual. O cinto da verdade simboliza a verdade. Está falando exatamente daquilo que é a palavra de Deus, aquela que molda o caráter do cristão. Quando você vê alguém que lê a Escritura, medita na Escritura, ora naquilo que aprendeu na Escritura, é absorvido por Deus, pela sua bondade na sua vida de piedade, de comunhão com o Senhor, essa pessoa ela está protegida com o cinto da verdade. Esse equipamento que o apóstolo Paulo menciona, que ele chama de cinto, quando você vê uma imagem daquilo que provavelmente foi uma roupa de um soldado romano, que era o que Paulo via o tempo inteiro diante dele, ele mesmo sendo um soldado romano. Esse cinto ele era feito de couro, e ele era essencial para ele.
Ele mantinha a túnica fechada, era alguma coisa que era usada normalmente travado com aquilo. Ele puxava quando ela era mais longa, colocava um pouco mais livre para que ele pudesse ter espaço e pudesse correr, mas aquele lugar também sustentava a sua espada. Assegurava que ele estava desimpedido quando estivesse marchando ou na batalha. Ele tem movimentos, mas está bem preso àquilo que não pode cair, aquilo que precisa estar à mão no devido tempo. No Evangelho de João, capítulo 17, nós temos ali uma palavra maravilhosa de oração do Senhor Jesus a favor dos seus discípulos. Ele fala para aquelas pessoas, e na presença do Senhor, orando, ele diz: Senhor, Pai, verso 17, santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Faça a obra de zelo, cuidado, de separação ainda maior desse povo, através da sua palavra. A palavra é aquela que nos molda, é aquela que nos faz capazes de viver de maneira firme, inteira, com os pés sobre a rocha, com os ouvidos percebendo tudo, os olhos percebendo tudo, o nariz cheirando todo o cheiro, para que eu possa distinguir tudo o que está ao meu redor, e principalmente as armadilhas, diz o texto, as ciladas do diabo. O Evangelho de João também, em capítulo 8, e eu queria que vocês abrissem, por favor. Nós temos um dos diálogos mais acalorados que nós encontramos do Senhor Jesus com os judeus. É um diálogo que não é curto, mas ele traz detalhes muito importantes. Pode esclarecer um pouco mais esse tema da palavra, da verdade, que deve ser crida e usada. Então, a partir do verso 31, diz assim: Então Jesus disse aos judeus que haviam crido nele: Se vocês permanecerem na minha palavra, são verdadeiramente meus discípulos. Permaneçam na palavra, porque característica de quem está em Deus é permanecer na palavra de Deus. Verso 32, conhecerão a verdade os libertará. Olha, se existe uma possibilidade de você no meio da batalha ainda se sentir firme e se sentir livre, é através da palavra. E aí vem uma pergunta, eles responderam: somos descendentes de Abraão e jamais fomos escravos de ninguém, como você pode dizer que seremos livres? Não, nós somos livres, você não está entendendo nada. Aí Jesus disse: em verdade lhes digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. O escravo não fica sempre na casa, o filho sim fica para sempre. Se, pois, o filho os libertar, vocês serão verdadeiramente livres. O escravo, ele tem tempo na casa, ele está ali para servir na casa, mas ele não é da família, ele não é da casa, ele sai fora, ele não tem vínculos como tem o filho que fica na casa. E vocês precisam compreender isso. Bem sei, diz ele no verso número 37, que vocês são descendentes de Abraão. Eu sei que vocês vêm da linhagem do povo de Deus. No entanto, estão querendo me matar, porque a minha palavra não está em vocês. Vocês estão agindo de maneira inadequada, porque a palavra não está na mente de vocês, no coração de vocês. Eles estavam ali desejosos de matar o Senhor Jesus, pegá-lo numa inconsistência e dizer: você blasfemou, porque era a única forma de levá-lo para a morte, é blasfemia. E eles estavam de todo jeito tentando fazer o Senhor Jesus dizer uma blasfêmia que jamais sairia da sua boca. Verso 38, eu falo das coisas que vi junto de meu pai, vocês porém fazem o que ouviram do pai de vocês. Então lhe disseram: nosso pai é Abraão. Mas Jesus respondeu: se vocês fossem filhos de Abraão,
fariam as obras que ele fez. Ou seja, é um exemplo de fé, é um exemplo de justiça, é um exemplo colocado, é um personagem que eu pus na minha santa palavra, para que vocês aprendam, mas vocês não agem como ele. Vocês estão dizendo que são filhos dele, que vocês seguem os ensinamentos dele, que é o pai de vocês na fé, mas vocês não fazem o que ele fez. Verso 40. Mas agora vocês estão querendo me matar, a mim que lhes falei a verdade que ouvi de Deus. Abraão não fez isso. Vocês fazem as obras do pai de vocês. Eles responderam: nós não somos filhos ilegítimos, temos um pai, que é Deus. Aí eles dizem: peraí, nosso pai não é bem o Abraão, é Deus, que nos ensinou através de Abraão. Jesus disse: se Deus fosse de fato o pai de vocês, certamente me amariam, porque eu vim de Deus e aqui estou, pois não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Olha, eu sei quem é o Pai, foi o Pai que me enviou. E se vocês fossem comigo do Pai, tudo que eu estou falando vocês vão compreender. E estariam entendendo as minhas palavras. É muito interessante, queridos, aqui um parêntese nessas palavras do Senhor Jesus. Quando o Espírito de Deus entra na nossa vida e nos regenera para que possamos compreender a palavra, Ele abre os olhos da alma, Ele abre os ouvidos do coração, como diz Paulo em Efésios, para que eu entenda a Escritura. E aqui o texto está dizendo: vocês são incapazes de ouvir a minha palavra. Por quê? Porque vocês estão demonstrando que vocês não têm algo que entrou no coração de vocês. E aí vem a palavra dura, 44. Vocês são do diabo, que é o pai de vocês, e querem satisfazer os desejos dele. Ele foi assassino desde o princípio e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. É isso que vocês estão tentando fazer comigo. Estão tentando me matar e estão tentando mentir a respeito de mim, atribuir a mim uma blasfêmia que não existe nos meus lábios. É isso que Jesus está dizendo. E verso 45, mas porque eu digo a verdade, vocês não creem em mim. Quem de vocês me convence de pecado? Ou quem de vocês me convence a pecar? Se digo a verdade, por que não creem em mim? Quem é de Deus, ouve as palavras de Deus. Quem tem a identidade de Deus, o Espírito no seu coração, ele entende a palavra de Deus, ele diz: olha, agora eu entendo a palavra de Deus. Por isso vocês não me ouvem, porque não são de Deus. Essa é uma palavra muito forte do Senhor Jesus com eles. Primeiro ele diz que eles são do diabo. E ele mostra por quê. E depois diz: olha, vocês não ouvem a minha palavra, porque vocês não são de Deus. E é muito fácil, porque o Evangelho de João e também as cartas de João, ele aplica muito esse princípio extremo, mas verdadeiro. Tem aqueles que são de Deus e aqueles que não são de Deus, aqueles que servem ao Senhor e aqueles que servem ao maligno. Foi Deus que enfiou a mão no império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. E agora eu vivo para Deus. Verso 48. Os judeus disseram a Jesus: será que não temos razão em dizer que você é samaritano e de demônios? Olha, de tudo que nós estamos ouvindo aí de você, Jesus, você é samaritano, ou seja, faz parte daquele grupo que se misturou lá, não são povo de Deus legítimo, e você serve ao demônio. Olha só o que eles estão dizendo a respeito de Jesus. Jesus respondeu: eu não tenho demônio, pelo contrário, eu honro meu Pai, mas vocês me desonram. Eu não procuro a minha própria glória, a quem a busque e julgue.
em verdade lhes digo, que se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Essas palavras do Senhor Jesus aqui, elas são muito claras. O Senhor está dizendo, olha, vocês são religiosos, vocês que cumprem princípios da lei, mas vocês não ouvem a profecia e a verdade que falou que eu viria. E vocês ouvem a palavra que sai da minha boca, que é palavra de Deus, eu sou o próprio Deus, e vocês querem me matar. É isso que demonstra que a identidade religiosa de vocês não condiz com a vida de um verdadeiro servo de Deus. Então, se vocês não são de Deus, vocês são do diabo, apesar de parecerem serem de Deus. Essas palavras são duras. Quando o apóstolo Paulo está falando aqui em Efésios, voltando para o texto de Efésios, ele está dizendo, irmãos, queridos, observem, porque a nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades, contra os dominadores desse mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Por isso, peguem toda a armadura de Deus, para que vocês possam ficar firmes. Sendo assim, queridos, desviar da verdade é desviar de Deus. Desviar de Deus é desviar da verdade. Essas duas coisas são verdadeiras. Quando nós não estamos e não vivemos na presença de Deus, nós somos regidos pelo inimigo. Mas quando nós estamos na presença de Deus e somos regidos pela Escritura, nós estaremos sempre servindo ao Senhor. Esta palavra, ela tem que nos levar a pensar na minha vida diária de luta espiritual. Afinal de contas, em todo tempo, a palavra, ela tem que brotar na minha mente. Eu falo isso ou não falo? Eu faço isso ou não faço? Eu sinto isso ou não sinto? Eu ponho a mão nisso ou não ponho? Eu vou ficar aqui escutando isso ou não vou? Eu vou ficar olhando para isso ou não vou? Eu vou orar ou não vou? Eu vou ler a Escritura ou não vou? Tudo que eu faço na minha vida é um ato de deliberação, e cada ato da minha existência, por menor que seja, ele tem que ser direcionado pela palavra de Deus. Por isso que dá essa ideia de cinja o cinto, fortaleça você, que te dá aí uma condição de habilidade para você agir. Se você for observar bem, cada um desses elementos da armadura aponta para um agir, não é passividade. Não existe passividade na vida cristã. Não existe passividade como característica da identidade cristã que Deus, na sua graça, nos dá. Então, o que nós podemos entender é que Paulo está se referindo à verdade aqui, quanto à palavra de Deus, e a verdade que vivemos. E nisso tem a ver com integridade cristã. Paulo está falando a respeito de uma vida cristã. Vocês têm que viver uma vida de verdade, de integridade, segundo a palavra de Deus. Ser enganoso, ser hipócrita, recorrer, usar intrigas, ciladas, é fazer o jogo do diabo. E não podemos vencê-lo no próprio jogo dele. Pelo contrário, nós nos aliamos a ele se agirmos assim. A vida de um cristão, ela é alicerçada na verdade, tanto para a comunhão com Deus, quanto para a edificação do corpo de Cristo, quanto para a proclamação do Evangelho. A verdade, ela nos liberta e nos mantém firmes na caminhada cristã, apesar de estarmos em meio a uma batalha. Esse é o primeiro elemento que eu tenho que ter comigo. O cinto da verdade. O segundo elemento, a couraça da justiça. Vamos de novo para o
para o nosso pensamento e a nossa lembrança. Eu espero que você já tenha visto um filme de romanos e do exército romano. Eu creio que a maioria de nós deve ter feito isso. Eles tinham a roupa deles e por cima eles tinham uma couraça. A couraça do soldado muitas vezes cobria as costas e cobria a frente. E era uma peça fundamental, principal, que protegia os órgãos vitais desta região todinha. E é, sem sombra de dúvida, algo importante. A polícia contemporânea, o exército contemporâneo, eles usam uma blindagem, como chama mesmo aquilo? Colete. É um colete. Aqui Paulo fala da justiça, é a couraça, o colete da justiça que nos é dada em Cristo Jesus. Eu fico pensando, quando o texto bíblico fala de justiça, está falando de uma justiça que nos acusa. A justiça de Deus, ela aponta o dedo para nós. A santidade de Deus aponta para a nossa ausência de santidade. Nós não temos a capacidade de chegar para Deus e dizer: me justifique, Senhor, porque eu estou fazendo isso, ou sou bom naquilo ou naquilo outro. Eu não sou. Eu sou ainda pecador. Então, que justiça é essa que nos protege? É a justiça que Deus me dá. A palavra de Deus chama isso de justificação. É o ato de Deus ter morrido na cruz e pagado a pena judicial que havia sobre mim. Todas as dores por causa do pecado, Jesus tomou em meu lugar para me justificar. E agora o Pai olha e vê que eu criei no Senhor Jesus e o sangue de Cristo é marca da minha existência. E o Pai bate o martelo e diz: você está justificado. Eu declaro a sua justificação, não pelo que você fez, mas pelo que Cristo fez. E agora, se nós podemos viver alguma justiça, é por causa da justiça de Cristo em nós, que é eficaz, que nos liberta. Alguém morreu o meu pecado, eu não vou ter que subir na cruz. Muito obrigado porque o Senhor fez isso, e agora eu vou viver exatamente segundo a justiça do Senhor. Aquele que nunca pecou, que sempre foi justo com todos, e age com justiça em todos os seus atos deliberativos e de ação direta. Quando nos revestimos dessa justiça de Cristo, lembramos que estamos justificados diante de Deus, não pelos nossos obras ou méritos, mas pela obra perfeita de Cristo. Isso nos dá tranquilidade, porque isso nos protege das acusações do diabo. E Satanás gosta de acusar. Você já teve alguma vez um pecado grandioso que gerou uma angústia na sua alma, assim, do tamanho do mundo? O pecado gera uma dor. Ele gera angústia. Ele gera até um afastamento de Deus. É como se eu não sei como chegar diante dele, porque eu não dou conta de orar, não dou conta de... É como se a minha carne doesse, como diz Davi, que os seus ossos doíam enquanto ele estava com o pecado não tratado. Mas quando Jesus age na cruz e cremos na obra do Senhor Jesus, Ele nos liberta, Ele nos dá vida. E agora Satanás não pode chegar em você e dizer assim: nossa, você cometeu esse pecado, ixi, agora acabou, filho, você não tem jeito mais não. Deus, não é possível, como é que Deus vai ficar perdoando isso de novo? Você já fez isso e agora está fazendo de novo? Deus não vai te perdoar. Você já alguma vez na sua vida esteve diante de um pecado que infelizmente você luta com ele diariamente nessa batalha espiritual, e você vai ter que confessar pela milionésima vez aquele pecado, e você diz: ai, será que o Senhor vai me ouvir mais uma vez? Essa é a dúvida de uma obra perfeita? Não, essa é a dúvida que o Satanás coloca diante de nós, e ele nos acusa: vocês são pecadores. Como assim?
vocês pregando vida com Deus, santidade, espiritualidade, piedade, oração, leitura, comunhão entre os santos. Que santos? São todos pecadores. Não, nós somos todos justificados. Pecadores justificados. Você esqueceu a parte principal. Nós fomos justificados por Cristo Jesus. E o Espírito Santo de Deus está nos santificando para que vivamos de maneira justa, santa e piedosa. Isaías capítulo 59, verso 17. Descreve Deus vestindo a couraça da justiça para defender o seu povo. Olha só, Isaías 59, 17. Vestiu-se de justiça como de uma couraça. Deus coloca uma justiça como couraça. E Ele, Deus, pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si a veste da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Olha, é muito interessante porque Paulo diz que a gente tem que ter muito cuidado em não tentar entregar para o outro aquilo que ele fez contra você, porque a vingança pertence a Deus. É exatamente isso que esse texto está dizendo. Mas ele está dizendo que Deus é um Deus que usa tudo para agir a nosso favor. É quando Ele está fazendo isso que nós estamos vestidos com a couraça da justiça de Deus. Não é a minha justiça, é a justiça de Deus que me protege. É Ele que com o seu sangue e com a obra perfeita, Ele não permite que nada venha contra mim. Porque eu tenho convicção de quem eu sou, e assim eu vivo para aquele que é meu Senhor e meu Deus. E eu vou viver a justiça dEle. Como eu preciso disso? Entenda, amado irmão, você precisa disso. Você está o tempo inteiro numa luta espiritual e Deus te deu esse elemento da armadura espiritual para que você possa ter alegria na justiça de Deus e diante das dificuldades, das lutas, das tentações, dizer não, porque Deus na sua palavra diz que não e Ele vai te proteger. Deus age com justiça e nós temos que refletir essa virtude nas nossas vidas. Deus chama-nos a agir como Ele em justiça. Profeta Miqueias, capítulo de número 6, verso 8. Ele já mostrou a você o que é bom e o que o Senhor pede de você. Que pratique a justiça, ame a misericórdia e ande humildemente com o seu Deus. É isso que Deus quer de nós. Por quê? Porque isso é característica da presença de Deus na nossa vida e Ele quer ver isso em nós. Prática da justiça, amor à misericórdia e atos humildes enquanto andamos. Sendo assim, a couraça do cristão pode ser virtude de caráter e pode ser compreendido como conduta santa. Por isso que Deus quer que nós tenhamos esse caráter tão perfeito dele sendo montado em nós através da obra de Deus, a ponto de alguém olhar e dizer: você é um cristão, não é? Eu vejo Cristo na sua vida. Eu preciso cultivar a verdade. Eu preciso estar cuidando de mim mesmo e das ciladas ou enganos do diabo. E isso é através do cultivar da justiça. E se nós fizermos isso, as tentações elas virão. Mas nós estamos prontos. Terceiro elemento. Calçados do Evangelho da Paz, tenham os pés calçados com a preparação do Evangelho, verso 15. Os pés calçados com a preparação do Evangelho, que tem uma característica do Evangelho da Paz. Eu creio que Paulo, mais uma vez, está lembrando a bota
de um soldado romano, de couro, cano baixo, solado rígido. Alguns deles tinham cravos para que eles pudessem caminhar muito e em terrenos difíceis, que deixava os seus dedos livres, esse solado pesado, e era amarrado no tornozelo e preso. Aquela coisa que eles usavam, que é esse calçado, ele tinha até mesmo ornamento, mas aquilo era eficaz para ficar presinho ali e dar segurança e mobilidade, poder ficar firme. Longas marchas, postura firme na marcha e postura firme na luta. Os calçados do Evangelho da Paz, ou aqueles que estão calçados com o Evangelho da Paz. Eu creio que esse Evangelho da Paz que nos movimenta, e através disso, eu onde estou, eu estou promovendo a boa nova que traz paz. É esse Evangelho da Paz. Aquele vem para me destruir, para gerar bagunça, para gerar mentira, para gerar doença, dor, problemas interpessoais e tudo isso. Enquanto isso, eu estou vestido com a palavra de Deus, eu estou com a justiça de Deus, eu estou ali com o Evangelho que traz paz. No meio de um mundo que traz só lutas. E o diabo usa tudo isso. Esse Evangelho é a base da minha paz e da sua paz, e ela nos fortalece, esse Evangelho nos fortalece para levar essa paz para o mundo. Queridos, ao mesmo tempo que estamos lutando no mundo, tendo as armadilhas de Satanás, aqui nesse mundo nós vivemos como servos de Deus, que somos protegidos, habilitados, arregimentados, preparados, e enquanto caminhamos, nós temos o Evangelho que nos molda, e o Evangelho que é pregado, e ele produz paz no meio daqueles que estão ao nosso redor. É por isso que o Senhor Jesus diz que eu devo pregar o Evangelho é da paz, que promove paz, no qual há possibilidade de paz. Essa é a palavra mais proferida no dia 31 para o dia 1º de janeiro. 31 de dezembro, 1º de janeiro. Que esse seja um ano de paz. Por que você não coloca a coisa de maneira certa? Que esse seja um ano de Deus na sua vida, e da palavra de Deus frutificando na sua alma, e produzindo cada vez mais um caráter semelhante ao de Cristo Jesus. Porque é exatamente isso. Mas não quer dizer paz é a ausência de dificuldade, paz é a presença de Deus no nosso coração. Nós podemos viver num mundo caótico que nós vivemos, eu posso estar até numa guerra real. Se eu tenho Deus no meu coração, eu tenho paz. Eu sei quem está comigo. Satanás, ele adora a confusão. E fazer a vida da gente virar um inferno. Porque isso é próprio dele. Mas quando eu tenho o Senhor, posso até entrar nesse ambiente de inferno, que eu não gosto, me faz mal, é tóxico. Mas mesmo ali, eu estou preparado com o Evangelho da Paz. Aquilo não tira o que Deus me dá, paz. Não retira de mim aquilo que eu tenho, paz. Não me tapa a boca, porque naquele ambiente, seja lá onde Deus me coloca, ali eu prego o Evangelho da Paz. E o texto está dizendo que isso faz parte da armadura de Deus que nós temos que usar. É maravilhoso demais, amados. É muito bom entender o que significa isso. Quando vemos os nossos missionários indo para os seus campos difíceis, calamitosos, difíceis nas coisas, nas atividades, nas preparações,
E você diz, como assim? E aquele indivíduo vai com o coração tranquilo e ele vai enfrentar todas aquelas dificuldades que é próprio de um campo difícil para a proclamação do Evangelho, um campo muçulmano, um campo sem Deus e outros ídolos. Ele vai tranquilo. E você diz, como isso é possível? É possível porque Deus colocou no pé dessas pessoas. Colocou aquilo que lhes dá condição de ficar firmes, tranquilidade, da paz. Ele não vê as pessoas como inimigos, mas ele vê as pessoas como possíveis evangelizados e salvos pelo Senhor Jesus Cristo. Foi assim que Deus fez com Paulo. Paulo era perseguidor da igreja do Senhor Jesus, ele era mau. Ele era usado por Satanás. Ele mesmo diz que quem não tem Deus ele era este. Deus não viu Paulo simplesmente como esse destruidor, mas viu um que ele resolveu amar. E falar da salvação para ele. E prepará-lo para ele pregar o evangelho aos gentios. E Paulo mudou toda a sua história, toda a sua vida, porque Deus entrou ali dentro. Ele deu paz que ele não tinha. Ele deu vida que ele não experimentava. Santificou sua alma porque ele não era santo. E Deus fez tudo isso para aquele indivíduo que eu olho e digo, odeio ele, eu não quero ele, eu não gosto dele, eu não vou conviver com ele. O Senhor Jesus olhou para ele e resolveu amá-lo com um amor tratador, restaurador, curador, perdoador. Por quê? Porque Deus tinha um propósito na vida de Paulo e calçou o evangelho da paz nos seus pés. Eu e você somos frutos desse evangelho da paz. A maioria dessas cartas aqui Paulo escreveu quando estava preso. E enquanto estava preso em Filipos, a Escritura, quando ele escreveu para os filipenses, ele diz que ele estava ali preso e ele tinha possibilidade de pregar para a guarda pretoriana, porque ele era um cidadão romano, ele era de uma elite de Roma, ele ficava num lugar e preso a ele, ao pé dele, havia um guarda pretoriano, inimigo dele, estava ali para não deixar ele fazer nada. Estava ali para subjugá-lo, estava ali para maltratá-lo, estava ali para deixá-lo preso, estava ali para limitá-lo, para caçoar dele, quem sabe. E cada um daqueles indivíduos que vinham prestar o seu turno de trabalho, o apóstolo Paulo pregou o evangelho para eles. E diz Paulo que ele evangelizou a guarda pretoriana. Os inimigos dele se tornaram seus irmãos na fé. Essa é a visão que um cristão que usa a armadura, é para ele não sair correndo do mundo onde ele vive. Por isso que o Senhor Jesus diz, Pai, eu não peço que o Senhor os tire do mundo, mas que o Senhor os livre do mal. Não é para eu viver o mundo, não é para eu me contaminar com o mundo, mas se eu vivo nesse mundo que é contaminado, que é pecador, eu estou ali dentro com aquele que tem o evangelho da paz que me transformou, e sou um instrumento de Deus de transformação de outras vidas. Deus me reconciliou para que eu fosse um reconciliador, um mensageiro da reconciliação, e a reconciliação tira a guerra e põe no lugar a paz que é Cristo. O diabo, ele teme e odeia o evangelho, que é Jesus Cristo. Porque ele sabe que o evangelho é o poder de Deus para resgatar as pessoas de sua tirania. O poder de Deus, diz a Escritura, o evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É o evangelho que Deus usa para levar as pessoas a crerem. Satanás detesta o evangelho, e o evangelho é Cristo. Eu creio que nós precisamos ter pés mais ágeis, mais velozes, mais dispostos a movimentar, para anunciar o evangelho da paz àquelas pessoas que estão perdidas.
Deus está nos fortalecendo não para ficarmos simplesmente ali protegidos das situações difíceis, das artimanhas do diabo, mas para que eu possa viver com liberdade, com capacidade e andando, fazendo paz através de Cristo Jesus. Isaías 52, versículo 7, diz: que formosos, ou quão formosos são os montes, os pés do que anuncia as boas novas, que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas, que faz ouvir a salvação, que diz a Sião: o teu Deus, ou o teu Deus reina. Que faz ouvir a paz. E tem que ser os pés daquele que faz isso. Somos nós, irmãos. É a igreja. Sou eu e é você. Quantos da sua família não têm a Cristo Jesus? E o que você tem feito no meio da sua família para ser esse mensageiro da paz? Aquele que é reconhecido como Cristo andando, porque o caráter de Cristo está sendo preenchido na sua vida. Você tem orado por essas pessoas? Você tem se preocupado com essas pessoas? Você tem pedido que Deus os livre das maldades e da forma com que o diabo os acorrenta? Você tem pedido para Deus quebrar tudo isso? Você tem feito orações e pedido: Deus, coloca para mim, na minha mente, entendimento, para que a hora que eu tenho que falar do Evangelho da Paz, eu fale. Para que no momento em que eu estiver em conversa, se alguém quiser brigar por causa do Evangelho, eu não vou fazer isso, porque eu não vim trazer dissensão, mas eu vim trazer a tua palavra de paz e graça. Paulo diz: ora, tudo provém de Deus. 2 Coríntios 5, verso 18. Tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. É o texto que eu disse para vocês agora mesmo. E ele diz: a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Reconciliação, gente, é quando existe briga entre partes, e Deus nos reconcilia. Havia uma parede de inimizade entre nós e Deus, uma luta entre carne e o Espírito Santo de Deus, e Deus vem com Cristo Jesus acabar com essa luta, e agora eu convivo com o Senhor. Ele me reconciliou com Ele, para que eu possa levar a reconciliação daqueles que ainda não têm Cristo, para que possam conhecer o Cristo. Aquele que tem um pé formoso apresenta ao outro a paz, a salvação. E Paulo vai mais forte no texto, no verso 20 de 2 Coríntios 5, e diz: de sorte que somos embaixadores. Ou seja, nós somos autorizados. O que é um embaixador? O embaixador é aquele que fala em nome de um país, estando num país estrangeiro. O embaixador é a palavra do Brasil em qualquer lugar que temos uma embaixada. Por isso ele tem que ter muito cuidado para falar, e normalmente ele não fala muito. Ele fala na maioria das vezes de maneira oficial, porque é decisiva. Ele é como um juiz que dá opinião do nosso país a respeito do outro país, ou de alguma outra coisa, ou alguma comunicação. É como se fosse um juiz, um supremo juiz. Aquele que não está entrando nas coisas, ele não está convivendo e julgando para lá e para cá a respeito de assuntos. Ele não pode ficar falando, mas ele tem que falar de maneira justa, na hora certa. E aqui o embaixador recebeu uma carta para falar do Evangelho da Paz. Ele é autorizado a fazer isso em qualquer lugar, em nome de Deus, porque Deus nos fez, depois de nos reconciliar, embaixadores dele.
Deus me chama e diz: vai e prega o evangelho a toda criatura. Além de ser esse instrumento que me dá habilidade para caminhar nesse mundo difícil, Ele me faz andar e por onde meu pé passa, eu deixo o rastro da paz de Cristo. Ganho espaço em nome de Cristo, porque Ele me deu autorização para ser embaixador dEle. Isso aqui tem muita coisa muito séria. Quando o apóstolo Paulo diz que essa armadura é toda, tem esses elementos e tem mais alguns. E quando o apóstolo Paulo diz, vocês têm que usar eles, cada um desses elementos, para que vocês possam ficar firmes, ele nos mostra que ficar firmes não é parados, mas é vivendo como um cristão que tem identidade cristã, onde Deus nos coloca para vivermos. Mas jamais como derrotados, como vencidos, ou como aqueles que estão perdendo. Porque nós somos vitoriosos em Cristo Jesus, vencedores. E jamais seremos vencidos, porque Deus nos dá da armadura dEle, para lutarmos. Nós vamos parar por aqui. Semana que vem a gente estuda o restante dos elementos da armadura de Deus. Vamos orar. Vamos ficar de pé, vamos orar. Ó Senhor, graças te damos, Deus, pela forma com que o Senhor cuida de cada um de nós. Nós bem sabemos, ó Pai, porque estamos numa luta diária. Uma luta que não é contra sangue nem carne, mas é uma luta espiritual. Mas Deus, louvado seja o teu nome, porque nessa luta espiritual, nós somos em Cristo Jesus mais do que vencedores. Porque o Senhor, nessa luta, nós recebemos do Senhor a armadura para nós vestirmos, a qual o Senhor disse que nós devemos vestir e usar. E pedimos em nome de Jesus que o Senhor esteja nos dando responsabilidade diante de cada um dessas bênçãos do Senhor na nossa vida. Ó Deus, esteja nos habilitando para vivermos cingidos com a verdade, vestindo a couraça que o Senhor nos dá, e tendo o pé protegido e habilitado para caminhar, levando a paz do Senhor no meio de um mundo confuso, que serve ao próprio diabo. Tenha misericórdia de nós e nos abençoe, Senhor. Faça a tua obra em nós. Abençoa-nos no restante desse dia, no culto dessa noite. Fortalece a nossa fé. Em nome de Jesus. Amém. E agora, amada igreja, que o Senhor vos abençoe e vos guarde e faça resplandecer sobre vós o seu rosto e vos dê da sua paz. No amor de Deus o Pai, na graça de Jesus o Filho e na comunhão do seu Santo Espírito. E que seja assim hoje para todos sempre. Amém.